Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Renovar, o seu momento de bem-estar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma das profissões mais honrosas e aplaudidas no mundo. Afinal, são eles que arriscam as suas vidas para salvar as nossas. E se você falou bombeiros, é isso aí, você acertou. O entrevistado de hoje é o subtenente Ívano, ele que há 25 anos dedica a sua vida no resgate e salvamento de pessoas em risco. Confere aí. Olá, que bom ter você em mais uma edição do nosso programa Renovar. Hoje aqui conosco, como eu já mencionei, está o subtenente Ívano. Ele que há mais de 25 anos atua no Corpo de Bombeiros, vai poder compartilhar com a gente muita experiência bacana desse tempo, né? 25 anos de profissão, não é mesmo? Ívano, explica pra gente, até mesmo para o público, assim como eu, que não compreende todas as áreas de atuação do Corpo de Bombeiro, como que é isso? Explica pra gente. As pessoas elas têm uma ideia de que o Corpo de Bombeiros só combate incêndio. E, na verdade, o Corpo de Bombeiro ele faz muito mais coisas, né? Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu também tinha essa visão. E aí, vivenciando a vida de bombeiro, a gente acaba descobrindo que o bombeiro faz muito mais coisas, né? O Corpo de Bombeiros hoje, ele atua na parte de atendimento pré-hospitalar, que são as ambulâncias. O Corpo de Bombeiros, ele atua no resgate de vítimas de acidente veicular, que a gente chama de resgate veicular. O Corpo de Bombeiros, ele combate o incêndio, né? E incêndio florestal, incêndio em aeronaves também. O Corpo de Bombeiros ele faz salvamento aquático, mergulho de resgate, salvamento em altura. O Corpo de Bombeiros de Brasília, que é o que eu trabalho, ele atua em corte emergencial de árvores que caem na via pública, em cima de carros e residências. O Corpo de Bombeiros ele faz o serviço de vistoria predial, para expedir o alvará de funcionamento. O Corpo de Bombeiro ele atua em prevenções de eventos esportivos, eventos como shows, né, na cidade. O Corpo de Bombeiro ele trabalha na prevenção aquática de passeios escolares também. E várias outras atividades que são inerentes da parte interna do bombeiro, como nós temos um serviço jurídico dentro do bombeiro, para avaliar se tudo que está sendo feito dentro do bombeiro está de acordo com a lei. Nós temos o nosso serviço de saúde para cuidar dos próprios bombeiros, né? E o serviço do bombeiro, ele é bem amplo, bem vasto, né? Ufa! Quantas atividades, né? E dentre todas essas que você mencionou, quais que você já atuou? Conta pra gente. Bom, o bombeiro, quando ele entra no bombeiro, ele não tem nenhum tipo de especialização. Então, ele é empregado em várias áreas. Ele não vai trabalhar igual um bombeiro especializado, propriamente dito, né? Mas ele vai ajudar, auxiliar nas diversas atividades que o bombeiro desempenha. Quando eu entrei no bombeiro, com 2 anos de bombeiro, eu fiz o curso de condutor de viaturas, que me permitiu de conduzir as viaturas para as ocorrências. Até hoje eu faço isso. Só que, depois de um tempo, a gente vai fazendo outros cursos. Em 2000, eu fiz o curso de emergência e socorro de urgência, que me permitiu trabalhar nas ambulâncias como um técnico da área, né? Então, na época, até então, a gente usava um macacão azul, parecido com esse do SAMU. Nós fomos pioneiros nesse macacão, né? E em 2009 veio uma mudança de uniformes no Bombeiro de Brasília e extinguiu vários uniformes, e hoje a gente trabalha só com o laranja na parte operacional. Mas eu trabalhei em ambulância. Ainda hoje eu posso atuar na ambulância, mas fazendo o serviço voluntário, que é o serviço da hora extra. Mas, especificamente, hoje eu estou há 9 anos no mergulho de resgate. Ótimo, maravilha, muita experiência, né? E eu tenho certeza, eu acredito que o público também deve ter essa curiosidade. Em tanto tempo servindo o Corpo de Bombeiros, você já deve ter vivenciado muitas experiências, assim, né, extasiantes. Você pode compartilhar com a gente, assim, quais momentos mais marcaram a sua carreira? Olha,
Quando a gente vai para uma ocorrência de bombeiro, a gente não sabe com o que a gente vai se deparar. Né? São N situações que a gente é colocado à prova. Mas ao longo desses 25 anos, o que mais me chocou em todas as atuações que eu tive foram os acidentes com crianças, né? Seja ele um acidente de carro, ou seja, uma queda de altura. Toda vez que a gente se depara com a criança, a gente fica chocado. E no mergulho não é diferente. No mergulho, todas as vezes que eu fui resgatar o corpo de uma criança que faleceu afogada, a gente fica chocado. Eu sou pai de 2 crianças, né? Eu tenho um filho de 12 anos, 12 não, quase 12, né? Mês que vem ele faz 12. E um de 6 anos. E toda vez que eu me deparo com uma ocorrência dessa, eu penso nos meus filhos. É difícil para a gente ver uma criança sentindo dor ou até mesmo sem vida. Realmente é muito impactante, né? E uma coisa que também é uma curiosidade nossa, dentro até desse tema que você já mencionou, né? Das ocorrências que você já testemunhou, o que você pode compartilhar, Ivano, de dicas básicas, de conselhos para o nosso público que está nos acompanhando a respeito de prevenção, de cuidados? Então, é comum no dia a dia da gente, a gente não tomar certas precauções para evitar o acidente doméstico, ou até mesmo um acidente em via pública. É comum os pais acharem que seus filhos são autossuficientes, que dão conta de se cuidar sozinho. É comum a gente chegar num lugar e o pai falar assim, não, mas o meu filho é esperto, meu filho dá conta. E aí é a hora que o adulto ele negligencia certas atitudes. Por exemplo, o pai sai para trabalhar e deixa seu filho em casa. Ah, não, meu filho tem 12 anos, ele já dá conta. E a maioria dos acidentes domésticos que a gente vai é porque o pai confiou no filho e o filho, por curiosidade, não é que o filho quis fazer algo para pôr em risco a própria vida. Sim. Ele não tem a maturidade, o alcance de saber que aquilo é perigoso, que aquilo pode causar uma tragédia. Então, os incêndios em residência que a gente mais atua é criança que foi brincar com fogo, é criança que foi ligar um eletrônico numa gambiarra. Uma curiosidade, às vezes, né? E aconteceu o acidente. E os acidentes também, que são comuns acontecer, e a gente pensa que não acontece, mas acontece, é o adulto achar que pode transportar uma criança no colo, sem o cinto de segurança, porque o carro está cheio. Fala, não, eu vou aqui, eu seguro aqui. Quando bate, o adulto não consegue segurar a criança. E a criança, muitas vezes, ela é ejetada do carro, ela é esmagada. E, infelizmente, toda vez que a gente vai atuar numa ocorrência dessa, o adulto está chorando e falando assim, por que eu fiz isso? O adulto ele não consegue ter o alcance de que aquilo ia acontecer. Ele confia que ele vai abraçar e vai dar conta de segurar. É comum mais nos idosos, né? Eles terem esse tipo de atitude, de achar que, não, meu netinho vai aqui no meu colo, não tem problema. Estou no banco de trás. É pertinho, né? E para vocês terem ideia, uma colisão de veículos a 40 km por hora com outro a 40, soma-se as velocidades, é como se fosse uma batida a 80 por hora. Ah, eu estou devagar aqui, eu estou dentro da cidade, não vai acontecer nada. Acontece. Outra coisa que também é comum acontecer, crianças que se queimam na residência, o adulto deixou um frasco de álcool em cima de um armário, próximo ao fogão, acha que não vai acontecer nada. E muitas das vezes a criança sobe num banco, vai mexer no armário, o fogo está ligado ali do arroz ou do feijão, na hora do almoço, o frasco de álcool cai, esparrama e pega fogo na criança. É comum o adulto jogar borra de café, gel de cabelo, as coisas mais, como é que eu vou dizer, que a gente não imagina que um ser humano vai fazer,
ele faz e joga em cima da criança. E ele não sabe que quando chega no ambiente hospitalar, o médico vê para aquela... Porque a queimadura é um ferimento. A pessoa pensa que ainda está com a pele ali e pode jogar algo para aliviar a dor da criança. Às vezes até aprendeu com os pais, né, a colocar para melhorar o estado da criança. Pensa, e piora, né? Piora. Porque quando chega no hospital, o médico tem que limpar aquilo ali e eles raspam para tirar. E causa uma dor terrível na criança. Então, assim, precauções que a gente tem que tomar. Evitar deixar coisas que você possa causar um ferimento na criança. Evitar de deixar uma criança sozinha em casa. Evitar de jogar qualquer coisa num ferimento. Não é só queimadura, não. O machucado mesmo caiu, cortou. Não deve fazer nada a não ser lavar com água e sabão. E referente a quedas, subtenente? A criança caiu ou algum acidente, essa questão de não mexer, né, na pessoa. Então, a criança quando ela cai, se ela cai e está deitada no chão e ela está reclamando de dor e não consegue mexer os membros, evite de mexer. Porque existe uma técnica para você retirar uma vítima do solo, seja até o adulto, né? É comum nos banhos de piscina, a pessoa gosta de vir correr e pular na piscina, né? A gente, no serviço de guarda-vidas nosso, a gente orienta que não pule, não brinque de empurrar ninguém na piscina, evite vir correr na lateral da piscina, porque é comum, não, eu vou correr aqui e vou pular. Só que o piso muitas vezes é escorregadio, pode causar um acidente e quando bate a cabeça, é comum a pessoa ou perder a consciência ou às vezes lesionar a coluna cervical. Então o Corpo de Bombeiros ele tem uma técnica para estar removendo, botando numa maca e transportar para o hospital. O que a gente vê até no acidente automobilístico? As pessoas pegar a vítima igual um saco de batata e jogar no outro carro. E muitas das vezes a pessoa acha que está ajudando e está causando uma lesão, né, maior ainda. Muitas pessoas ficam na cadeira de roda ou até mesmo numa cama porque sofreu uma lesão que não foi a lesão do acidente, foi a lesão no transporte. Sim, eu acredito que você que está nos acompanhando está aí pensativo a respeito dos seus cuidados no lar, né? E do dia a dia com a família. E, subtenente, você mencionou que há 9 anos você atua de forma específica, né, no salvamento através do mergulho. Conta pra gente como é que funciona essa atuação. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem um serviço especializado, que é o mergulho de resgate. Em alguns estados chama mergulho de segurança pública. Como que a gente faz? A gente está no quartel, entra uma solicitação de uma pessoa que desapareceu no rio ou no lago e se afogou, né? E o que acontece? As pessoas elas tentam primeiro salvar para depois ligar para o bombeiro e pedir o apoio especializado. Entre a pessoa tentar salvar, ela conseguir falar no bombeiro e a solicitação chegar para a gente, demora ali cerca de 15 a 20 minutos. Então, quando a gente sai do quartel, a pessoa já está sem vida. A gente não descarta a hipótese de ter sobrevivido, porque existem livros que relatam casos que aconteceram nas partes mais frias do nosso planeta, lá no norte, na Noruega, na Finlândia, crianças que foram encontradas 40 minutos submersas e que sobreviveram, mas em situações extremas, de água muito fria. Mas como nós não somos Deus, a gente não descarta a hipótese de poder reverter esse quadro. Então a gente desloca. Caso a gente chegue antes de 40 minutos de submersão, a gente faz um mergulho, achando a vítima, a gente ainda tenta fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP. Se passou mais de 1 hora de submersão, aí a gente já descarta a hipótese de achar com vida e a gente faz a recuperação da pessoa já sem vida. O mergulho ele é feito com mergulhadores que fazem o curso de mergulho,
ou seja, um serviço especializado, com roupa específica e com um cilindro de ar respirável. Não é oxigênio, é ar respirável. As pessoas pensam que o mergulhador ele mergulha com oxigênio. O oxigênio não é oxigênio, é apenas esse ar que a gente respira aqui, só que comprimido. Ok. E embora a gente não tenha aqui, né, o boneco, a forma de exemplificar para o público, mas seria possível a gente dar algumas dicas básicas para aquela pessoa que, às vezes, a criança caiu na piscina, ou o próprio adulto teve a questão do afogamento? Eu sei que o ideal é chamar o Corpo de Bombeiros, mas tem alguma orientação que a gente possa dar para o público sobre como atender ou salvar uma vida nesse momento? Então, o salvamento aquático, ele é feito quando a pessoa está se debatendo na água e ainda não se afogou, ou você acabou de ver ela submergir e você faz o salvamento. As manobras de ventilação e massagem cardíaca, ela tem que ser feita por alguém que já passou por um treinamento. Não adianta eu querer falar aqui, Sim. porque eu vou estar incentivando a pessoa a fazer algo que às vezes vai agravar o estado de uma vítima. Mas a ventilação, assoprar na boca da pessoa, pinçando o nariz, ou no caso de uma criança, você pode assoprar, pode ser feito. Né? Você faz 2 insuflações, você assopra 2 vezes e lateraliza a boca da criança ou do adulto para ver se ele vai regurgitar água, regurgitar alguma coisa. Mas, além disso, seria incorreto da minha parte estar falando para fazer algo além disso, porque se não for feito da maneira correta, pode agrava agravar o caso. O estado da vítima. Entendo. Para os pais que estão nos assistindo, nos acompanhando, em casos da criança engasgar, que é muito comum, né? Engasga com leite, engasga até com água, né? Como que a gente pode proceder? Então, a criança, é porque eu não tenho um boneco aqui. A criança, quando ela é um bebê, né, de colo, a gente vai botar ela sobre o prolongamento do nosso braço, com a boca. O microfone. Com a boca no meio dos nossos indicador e o anelar, né? Aqui, e você vai dar uns tapinhas nas costas, não é forte, a gente chama de tapotagem, com a cava da mão assim, ó, você dá uns tapinhas assim, para que ela desengasgue. O adulto, nós vamos fazer uma manobra de fechar uma mão, botar outra mão assim, e na altura do nosso externo aqui, ó, na altura aqui entre as costelas e o externo da gente, tem um apêndice, se chama apêndice xifoide. É uma cartilagem meio mole. A gente vai fazer uma manobra de cima para baixo, comprimindo a pessoa para expelir o objeto ou o alimento. É comum as pessoas se engasgarem com o alimento ou com, infelizmente, né, o idoso engasga com a dentadura. Né? Verdade. Eu já tive uma experiência que foi muito marcante de uma vizinha. Eu moro em um prédio, uma vizinha de porta, ela engasgou com água. E ela ficou, né, numa situação assim tão desesperadora que ela só conseguiu bater na minha porta. Eu abri, né, e eu não sabia muito como proceder, por isso que eu acho que é tão importante essas dicas, né? Eu apenas bati um pouco, né, sem força, mas nas costas, para que ela pudesse voltar ali o fôlego. O engasgo com a água, ele é um falso engasgo, porque a água, na verdade, ela não engasga. Ela não fica travada aqui na nossa via aérea, né? Ela causa um desconforto porque são gotículas de água que passam para o sistema respiratório e que causam desconforto, porque não foi feito para entrar água, foi feito só para entrar o ar. Mas o engasgo, propriamente dito, ele é com coisas sólidas. Sim. Né? É com alimento ou objetos. Né? E a água não precisa fazer nada. A pessoa não vai chegar a ficar inconsciente porque se engasgou com água. Ela vai ter aquela tosse ali, o desconforto. Né? Mas isso aí vai passar. Subtenente, você comentou aqui a respeito da hora extra. Eu achei muito bacana esse trabalho voluntário do Corpo de Bombeiros. Explica para a gente como que funciona.
Então, o Corpo de Bombeiros, tanto o Corpo de Bombeiros como a Polícia Militar, né, eles, para suprir uma escassez de efetivo, por conta dos concursos que demoram muito para acontecer, às vezes fica 5, 6 anos sem ter um concurso, já teve situações de ficar 12 anos sem concurso, para poder ter mais bombeiros na rua, para poder atuar, o Corpo Bombeiro, no início dos anos 2000, criou o serviço voluntário. É um serviço que a gente consegue, através dos militares que estão de folga, que se voluntariam e são remunerados para isso, ter mais bombeiros na rua. Então, nas nossas ambulâncias, no nosso serviço de combate a incêndio florestal, sempre a gente tem militares que estão no serviço normal de 24 horas e militares que estão complementando através do serviço voluntário, que ele tem o serviço de 8 horas, 10 horas e 12 horas. Quando o militar está no serviço de 8 horas, ele, a cada 24 horas, tem 3 turnos de 8 horas atuando junto com o pessoal do serviço normal do plantão de 24 horas. Ou seja, ele está atuando naquele período voluntário no seu momento de folga. Exatamente. Como que isso acontece? O militar, ele quer fazer o serviço voluntário. No mês anterior, ele preenche um formulário, que a gente chama de requerimento, e ele coloca o nome dele para se voluntariar o mês inteiro no próximo mês. Existe um período de marcação desse serviço, e é bastante concorrido, né? Porque é um serviço gratificado, o militar ganha mais para fazer esse serviço. Porém, se as vagas do outro mês não forem preenchidas na totalidade, é feita uma marcação compulsória com os militares que ou pegaram menos hora extra, né? Ou tem o curso para a área, porque esse serviço ele é feito só com os militares especializados. Poucas vagas são para militares não especializados, porque a demanda é justamente para um serviço especializado. O serviço de guarda-vida, por exemplo, né? Lá em Brasília, todos os finais de semana, o Lago Paranoá tem 15 postos de guarda-vida compostos apenas por serviço voluntário, durante 10 horas, das 9 da manhã às 19 horas, tem 5 postos de guarda-vidas no Lago Paranoá, compostos apenas por bombeiros do serviço voluntário. Apenas guarda-vida especializado pode atuar nessa área. Entendi. E como o nosso público já pôde acompanhar e perceber, a farda do subtenente tem muitas insígnias, não é verdade? E cada uma delas tem um significado. E até mesmo, muito recentemente, o subtenente Ívano recebeu aqui essa medalha, né, essa homenagem, essa promoção. Conta pra gente, subtenente, o significado de cada uma delas e até mesmo dessa última homenagem. Então, igual eu falei no início da entrevista, o Corpo de Bombeiro ele tem várias áreas de atuação e, para isso, existem cursos para serem feitos, né? Então, o militar, por exemplo, vai dirigir uma viatura, ele tem que ter um curso específico de condutor de viaturas para poder atuar. De 2009 para cá, mudou a lei, então o concurso para condutor, ele é um concurso específico. Quando eu entrei, em 1995, o bombeiro ele entrava soldado e depois ele ia fazendo os cursos. Hoje, o militar ele entra para ser combatente, ou para ser condutor, ou para ser da manutenção ou da banda de música. Ou, no caso do oficial, ele entra para ser oficial e tem os quadros complementares, né? Então, ao longo da minha carreira, eu fui fazendo vários cursos de especialização para poder atuar em várias áreas. Um dos cursos que eu tenho aqui é o de guarda-vida. Eu fiz esse curso em 2007. Esse curso aqui, que é o de mergulho, eu fiz em 2011, no estado de São Paulo, no Corpo de Bombeiros Militar do estado de São Paulo. Depois, eu fiz esse curso aqui no estado de Goiás, que é o curso de piloto operacional de embarcações. Ele é um curso para pilotar lancha e moto aquática, com maior destreza, né? E
o último curso que eu fiz, que foi em 2019, que foi esse aqui, o curso de operações de busca e salvamento, que ele é um curso para atuar no socorro urbano, com uma melhor qualificação e busca de pessoas nas mais diversas situações, né? E essa é a comenda Imperador Dom Pedro II, que ela é concedida ao militar pelos bons serviços prestados. Ela só pode ser entregue a um militar com mais de 10 anos de serviço, pelo reconhecimento do seu bom serviço, e tem alguns pré-requisitos, né? O militar ele tem que estar num comportamento excepcional, sem punições, né? E vem nesse baúzinho aqui vem 3 medalhas. É a mesma medalha, só que de 3 formas diferentes para usar em 3 tipos de fardamento. Aqui eu tenho uma medalha do Sesc Centenário do Bombeiro. Ela foi dada a todos os bombeiros que eram da ativa quando o bombeiro completou 150 anos. Porque assim, as pessoas podem se perguntar assim, mas por que o bombeiro tem 150 anos, o bombeiro de Brasília, se Brasília não tem isso tudo? O bombeiro de Brasília, ele é oriundo do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, porque a capital era lá. Quando a capital veio para Brasília, o Corpo de Bombeiros de lá desmembrou e veio uma equipe para Brasília. Então, a gente é datado da época do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é da época do Império. O imperador Dom Pedro II foi o fundador do serviço do Corpo de Bombeiros na Marinha do Brasil, né? E essa medalha foi ofertada a todos os bombeiros que eram da ativa na época. E aqui está a medalha Imperador Dom Pedro II. Aqui é para usar na túnica, que é o nosso terno, e essa aqui para usar num terno comum, né? Maravilha. Parabéns pelas homenagens, pelo tempo, né, prestado nesse exercício, que é um exercício tão honroso de salvar vidas. E eu tenho certeza, subtenente, que as pessoas que nos acompanharam certamente foram aí alertados, né, despertados à prevenção nos cuidados, nos mais diversos cuidados domésticos, né, e no trato com a família, até mesmo nos passeios, nas férias. Eu estou aqui te ouvindo e aprendendo muito. Eu tenho um filho de 2 anos e eu estou aqui pensando, né, em como eu devo realmente tratá-lo e cuidar dele em casa, nas mais diversas áreas. Muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. E você que nos acompanhou, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que essa entrevista te deixou muito mais alerta e responsável a respeito do trato no lar da sua família. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e lembrar, sempre que precisar do Corpo de Bombeiros, ligue 193. Esse número pode salvar vidas. Nós que cremos em Deus, sabemos que tudo está na mão do Senhor, mas nós não podemos negligenciar um serviço especializado. Eu costumo dizer, não é porque a gente crê na salvação do Senhor que a gente não vai deixar de tomar um remédio para uma dor de cabeça, não vai deixar de ir ao médico quando sente alguma coisa. A mesma coisa é o Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui para servir a sociedade da melhor maneira possível. Eu amo o que eu faço com amor, e acredito que a maioria dos bombeiros também o fazem. Então, sempre que precisar, liga 193 e o Corpo de Bombeiros estará lá em uma das áreas de atuação para poder te ajudar. E é isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Um forte abraço e até o próximo programa Renovar. E nós queremos despertar você a participar conosco, dando sugestões de pautas, assistindo os nossos programas e também compartilhando.